Avisa quando puder aí, Murilo. Beleza, pode começar já. Tá Pode começar? gravando? Pode. Uhum. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ice Talks. Hoje aqui com um convidado super especial. Mas antes de falar do nosso convidado, queria apresentar aqui, vocês já conhecem mais do que nosso super participador aí, E aí, Gá, como é entrevistador. que você tá? Boa noite. Tudo bem, Dani? Tudo Como que você certo. tá? Cara, eu tô bem feliz. Hoje vai ser uma conversa bem bacana. É um pastor que a gente conhece, que é aqui De da igreja. casa. E, pessoal, o papo de hoje vai ser sensacional. É sempre um prazer receber os pastores aqui da nossa casa, conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória Sim, deles, sim. né? Até os pastores que realmente nasceram aqui, como foi o caso do pastor Heraldo, mas também dos pastores que vieram para cá, que é o caso do pastor de hoje, que eu não sei você, mas eu tô super ansioso para descobrir um pouco mais da Cara, história dele. eu tô bem empolgado e o papo vai render, então eu vou chamar esse convidado. Chama ele, que é pastor e líder do nosso grupo de homens aqui, o Leão de Judá. Ele. É o pastor Jefferson. Pastor Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado Valeu. por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, Se pastor. apresenta um pouco pra galera de casa, pastor. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson, tá? Eu sou pastor aqui da nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica. Estou na liderança aí no grupo de homens, né? Tenho praticamente aí mais ou menos uns 7 anos de casa aqui. Então também estou numa grande expectativa aí do que tá por vir aí, meu. Vai ser uma Muito conversa bem interessante. bacana, Ah, pastor. é. Sim. A ideia é ser um. Tanto é que eu não sei, às vezes a gente, dependendo do convidado, a gente traz um script, ó. Queria mostrar aqui o É, ó, meu, ó, minha foto minha também da Bé. vazio. Não, hoje a gente tá aqui totalmente sem nenhum tipo de pergunta. A gente tá aqui realmente para ser um bate-papo, uma É isso que me conversa. preocupa, viu? Não, porque é bem legal quando a gente estrutura um script pra seguir uma cronologia, mas a gente falou, cara, o pastor Jefferson é um pastor da igreja e tal, mas que de repente a gente não conhece algumas histórias, pra deixar o Espírito Santo fluir mesmo. Exato. Sim. Então, só pra gente introduzir essa conversa, pastor, como o senhor se chegou a Cristo? Você nasceu em berço evangélico, teve conversão? Como funcionou essa trajetória? Então, na verdade, toda a minha família, praticamente 98% são católicos, né? E eu sempre falo assim que eu carrego, a gente tem sempre costume, o católico tem costume de carregar sempre um santo, né? Na carteira. Eu era o único que não tinha esse costume, cara, né? Minha mãe muito fervorosa, da igreja católica, apostólica, romana. Fui batizado na igreja católica, fiz a crisma, a catequese, fiz tudo isso. Mas algo interessante que eu senti algo diferente. Eu senti algo que Deus ele iria me conduzir por algumas águas diferentes, Uhum. né? Então eu tive muita amizade de amigos meus que eram cristãos, né? Que frequentavam a igreja presbiteriana. Fui também em vários cultos. Mas a minha caminhada cristã, a minha conversão, o meu se achegar a Deus foi quando eu conheci a Débora, minha esposa, né? Isso foi em 96. O senhor tava com quantos anos? Eu estava com 20 anos. Nossa, o garoto tava 20 anos. voando. Novão. Daquele jeito, né? Pô, que bacana. E quando a gente vê, né, Gá, que fala de uma família católica tradicional, as igrejas evangélicas nessa época não tinham tanto destaque e notoriedade quanto tinha hoje. Não era tão fácil o acesso, né? Então foi através dela que você conheceu a igreja evangélica? A Débora nasceu em berço evangélico, né? E quando nós nos conhecemos, eu já sabia que eles eram cristãos, né? Não tive nenhum tipo de relutância, dificuldade, né? É difícil. Existe aquele julgo desigual, Sim. né? É complicado para a família que é cristã, que ela tem uma raiz e tem lá as suas doutrinas, Sim, a sua sim. crença. Uhum. Mas eu não tive essa dificuldade, sabe, de me achegar, de ir para a igreja. O primeiro contato que eu tive na igreja mesmo foi a Igreja Renascer em Cristo. Isso foi em 96. Então, comecei a participar dos cultos, né? Que na verdade é o seguinte, a gente vai sempre para agradar, no primeiro momento é para agradar Sim. a mulher, né? Queria fazer bonito, né? É. Mas assim, a minha conversão, existe aquela conversão por amor ou pela dor. Então, assim, eu não tive dificuldades de me achegar a Cristo. Isso foi em 96 mesmo, Uhum. né? Após 6 meses, eu já estava descendo as águas, né? Sendo batizado. Olha que né? legal. Então, assim, não teve muita dificuldade
de ter esse contato Uhum. com a igreja, né? Isso, lógico que o pós foi muito traumático para mim. Vocês querem que eu conte agora? Opa! Ô, por Assim, favor. o pós para mim foi muito traumático, porque assim, houve aceitação, lógico, uma aceitação pela parte da família da Débora, que é minha esposa, mas eu tive grandes dificuldades por parte Da sua família. da minha mãe, da minha família, né? Então eu tive esse momento quando eu cheguei a Cristo, que eu disse eu estou indo para a igreja, eu já tive um conflito muito grande, Poxa. né? Esse conflito me trouxe foi bem traumático, Uhum. porque assim, você não tá se achegando, você não está indo para um caminho errado. Sim. Você está buscando a Deus. Você encontrou um caminho, né? Mas por parte de família dos meus pais foi bem difícil, foi bem traumático. Eu tive muita resistência por parte da minha mãe. Então eu convivi momentos bem difíceis, né? Essa conversão minha, o batismo meu, quando eu falei que ia me batizar, houve realmente um grande impacto no sentido de que, mas você já foi batizado, né? Você já foi batizado na Igreja Católica. Então o batismo que vale é esse. Sim. Entendeu? Então, assim, naquele primeiro momento, foi traumático por quê? Porque eu não tinha ainda conhecimento de como lidar com isso, de como enfrentar isso aí. Mas mesmo assim, eu enfrentei, né? Eu passei por esse turbilhão de situações, porque houve um verdadeiro encontro, Sim. né? Houve realmente porque a Bíblia diz que não foi eu que escolhi o Senhor, foi Ele que me escolheu. Então, Uhum. já tinha um propósito na minha vida, já tinha um caminho que Deus estava trilhando, né? É logicamente que quando fala para você, olha, você vai ter uma bênção, vai te acontecer isso, mas você não tem o pós, você não tem o por trás dos bastidores. O que vai acontecer? É quando você tem uma promessa. Para você alcançar a promessa, existem os caminhos, Exato. caminhos espinhosos, caminhos de muita oposição, muita dificuldade, né? Então, assim, o meu encontro com Deus, a minha conversão com o Senhor, não foi muito boa por parte da minha família, né? Mas por parte da família da Débora foi bem legal. Então, nesse período, nesse conflito, eu tive que compartilhar muito essas dores. Então, eles me acolheram, né? E acabou sendo um pouco menos traumático toda essa Claro, que situação. São coisas que vão moldando, né? E preparando, como você mesmo falou, para o ministério que o senhor teria hoje, como pastor. Porque imagino que a vida de pastor não é nada fácil, né? Não é fácil. Assim, interessante que quando eu me converti na Renascer em Cristo, fiquei lá por 12 anos. A Débora já estava lá na igreja, né? Eu fiquei 12 anos na Renascer em Cristo, então foi bem interessante que as coisas começaram a surgir, né? Tem coisa que você procura, mas tem situações que ela te procura, É verdade. entendeu? Então, lá eu comecei como cooperador, servindo, né, na porta da igreja. Esse foi o start no ministério, algo que era muito, acho que foi uma das melhores partes do meu ministério. É quando você está na porta, recebendo as pessoas, sabe? Isso é uma chave para nós aqui na igreja, Uhum. né? Eu até comentei um dia isso, né? Por que Jesus ele fez muitos milagres em tal região e nas outras ele não fez? Não era porque ele não queria fazer? Não é porque ele não foi bem recebido. E quando a gente é bem recebido, É verdade. as coisas mudam. Sem dúvidas. Entendeu? Então, assim, o meu ministério foi legal porque eu comecei como cooperador, como aspirante na Renascer. Depois foi até uma fase legal, porque após o aspirante foi o diaconato, né? Eu nunca procurei, eu quero que deixe bem entender, eu nunca bati na porta para unção, para pedir, por que fulano foi, por que eu não fui? Eu lembro que quando a gente foi separado para o diaconato, eu não fui chamado. Eu não fui chamado. Os meus amigos, meus irmãos foram, eu não fui. E aquilo entristeceu meu coração. Mas é interessante que quando nós temos uma comunhão com o Senhor, Ele conhece o nosso coração. O que aconteceu? Eu esqueci da minha ficha, né? Então eu estava incluído também no diaconato. Foi só Não, mas só creio para que testar o até- coração. Só um sustinho. Entendeu? Mas assim, Deus conhece o nosso coração. Sim. Então eu fui ungido a diácono,
né, na igreja, depois veio o presbitério. Em quanto tempo que você foi ungido a diácono? Então, diácono eu fiquei acho que uns 2 anos servindo como um aspirante na igreja, né, sendo provado para ser aprovado. Acho que tem esse período Uhum. para que o Senhor realmente venha aprovar você, né, conhecer o teu coração verdadeiro. Né, por que que você está servindo ao Senhor? De que forma que você está servindo ao Senhor? Então, para mim foi muito legal assim, o Gabriel, que as coisas elas fluíram naturalmente, Sim. né, de uma forma bem natural. E depois é interessante que essa parte de servir no diaconato, de você, porque o diácono ele está pronto para servir. Seja o que for, seja para carregar uma cadeira, seja para limpar a Verdade. igreja, seja Uhum. para limpar o banheiro. Então, muitas coisas aconteceram, sabe? A gente servia ao Senhor com amor, com dedicação, sabe? Você servia porque você tinha isso dentro do teu coração, né? E as coisas começaram a acontecer. E é interessante que quando sempre tinha alguma coisa na igreja para fazer, tem que limpar a igreja, tem que limpar o batistério, tem que limpar o banheiro, uma multidão aparecia. Que legal. Mas no final era Pedro, Tiago e João. Entendeu? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E isso é algo que a gente estava até comentando nos bastidores, né, Gá? Porque a Sim. importância de você tomar atitude. Sim. Porque ali de bate pronto, muitas pessoas se oferecem, mas de fato isso contribui. Por mais que o senhor tinha o chamado, tinha o ministério, você teve que dar esse passo inicial, né? Sim. Teve que se envolver para de fato Deus começar a trabalhar no seu coração e te forjar como ombreiro da casa do Senhor. Verdade. Exatamente. É exatamente isso que a gente estava falando e também sobre a questão de expectativa, né? Porque muitas vezes a gente acaba colocando, acho que muito disso vem talvez do trabalho, de outras situações cotidianas, que a gente coloca a nossa expectativa no homem e a gente Sim. esquece que quando a gente está fazendo um trabalho aqui na igreja, a nossa expectativa ela não tem que estar no homem, ela tem que estar em Deus. Então, até muitas vezes, quando a gente estava falando sobre alguns trabalhos, sobre algumas coisas que são feitas aqui na igreja, a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente faz sempre com felicidade, independente da situação, porque a gente está sempre olhando para Deus. Ele que é Exatamente. o nosso alvo. Mas continuando a sua história, pastor, Então, foram 2 anos até sim, você virar diácono e aí, sim. depois disso... Diácono, e interessante que nesse período de diácono, né, que nós tivemos lá, nesse período, nós inauguramos um ministério na Renascer que tem até hoje, que é o Ministério Adote. Esse ministério, ele permaneceu e prevaleceu por muitas situações, porque o objetivo do Adote era você cuidar dos novos convertidos. Esse é o grande desafio. É você cuidar, é você pegar na mão, é você fazer com que aquela pessoa caminhe, sabe? É você realmente se entregar por ela, né? Então, o Adote era um ministério que marcou a nossa passagem na igreja, na Renascer em Cristo. Que legal. Né? Permaneceu até hoje, né? E é um ministério super importante, né? De você abraçar aquela pessoa, de você conduzir, de você ensinar, de você... Porque é o seguinte, é como se fosse uma criança nas mãos do Senhor, Sim. entendeu? Verdade. Né? Então, isso é de suma importância para nós na igreja, é você ter esse cuidado com o próximo, sabe? Logicamente, eu concordo com você, quando você falou assim, nós temos que fazer pro Senhor, com certeza, acima Sim. de todas as coisas. Mas lembrar também que a gente está servindo ao Senhor e servindo o nosso próximo também, Verdade. que é o divisor de águas, sabe? É a pessoa que vai se estabelecer na igreja, a pessoa que vai ter as marcas da igreja, vai ter as marcas daquela pessoa que você ajudou, que você conduziu, vai ficar marcado para a tua vida isso aí. E eu acredito que de fato esse seja o evangelho genuíno, porque Sim. tudo se resume ao amor. Sim. Quando a gente de fato entende o evangelho, né, Gá, que a gente Sim. começa a praticar o amor, a gente vê quantos frutos isso geram. Exemplo disso é Exatamente. quantos testemunhos a gente teve aqui, pastor, de pessoas que permaneceram na igreja, às vezes por receber um abraço, por ser cuidado, por Demais. se sentir querida, porque pensa uma pessoa, vamos usar o exemplo do pastor que a gente está comentando agora, veio de uma família católica, mas eu não sei se ele frequentava tanto. Para ele se sentir meio deslocado no corpo é muito fácil. Muito. Se você não tem esse trabalho e cuidado da igreja de fazer ela sentir parte do corpo, de pertencer, muito do que Sim. Jesus ensinou até os discípulos. Exatamente, né? Você tem que ter esse tato, sabe? A gente tem que olhar realmente, é como Samuel, ele teve por um lapso, quando lá Deus falou para Samuel ir na casa de Jessé,
e saíram os filhos de Jessé, e Samuel, ele falou, não, mas bom, esse vai ser o grande rei de Israel. Aí Deus, naquele momento, Deus falou assim, Samuel, eu não olho como homem vê, eu olho o coração. Então, o que está por trás disso aqui é o coração da pessoa. Então, isso é o divisor de águas, para você estabelecer que a pessoa crie raízes, sabe? E outra coisa, um detalhe que é o seguinte, tantas pessoas que passaram no adote, tantas pessoas que se converteram, de repente não estão na Renascer, mas ela nunca vai esquecer de quem recebeu ela, de quem abraçou ela. Sim. Entendeu? Então, eu vejo isso na nossa igreja. A gente está construindo isso. Né? É uma construção. Sim. Né? É uma mudança isso aí. Quando a gente começa a entender que o bem maior é a pessoa, quando coloca os pés aqui na nossa igreja e ela vem para cá, ela entra aqui dentro, é porque Deus a conduziu. Verdade. E cabe a nós abraçar ela com todo amor, todo carinho. Entendeu? Amém. E você vê como já tudo estava colaborando ali para o cuidado com ovelhas. Sim. Realmente, né? Um ministério que você participa da criação dele, um ministério que perpetua aí até hoje, graças a Deus, Sim. que é exatamente sobre o cuidar. Então, você vem aí do diaconato, e aí qual que foi o próximo, o cargo que você acabou... Então, interessante isso aí, Gabriel, que quando a gente estava limpando a igreja, era 3.000 cadeiras lá na Moca, Checadeira, hein? 3.000 cadeiras, Rapaz. e foi aquele dia, quem vai vir, quem não vai vir, era sempre os mesmos, Pedro, Tiago, João, remando Marquinhos na Galileia. E a gente fazia com muita dedicação, e terminando a igreja limpar, de colocar alinhado as cadeiras, como está na nossa igreja aqui, o bispo falou assim, o Espírito Santo tocou no meu coração que eu vou separar vocês para o presbitério, entendeu? Então assim, não é aquela coisa de quem não é visto não é lembrado, não é assim, mas é quando as coisas acontecem quando você menos espera. Verdade. Quando você menos espera, chega para você a notícia, ó, eu tenho um chamado na tua vida, eu te escolhi, entendeu? Então as coisas aconteceram dessa forma, sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de você fazer por obrigação, você fazia por vocação, por devoção, por servir ao Senhor. Então Deus, ele vai moldando você, como você falou, ele vai te moldando conforme a tua caminhada com ele. Ele vai conhecendo o teu coração, ele vai entendendo até onde ele pode confiar em você um chamado, um ministério, entendeu? Porque o que está por trás de mim, de você, são as almas, são as vidas, entendeu? Então houve lá a separação para o presbitério e a gente continua a caminhada, continua a servir ao Senhor no presbitério, servindo ao Senhor na mensagem, cuidando dos novos convertidos, né? E aquela coisa, irmão, quando você começa a fazer as coisas para o Senhor, as coisas vão surgindo. Não ficou só o adote, ficou o batistério, ficou... Da gente também está batizando as pessoas, os irmãos que se convertiam. Então, assim, a nossa passagem na Renascer, tudo isso que nos conduziu lá, serviu para a nossa bagagem hoje. Que legal. Entendeu? Que bacana. Isso é muito frutífero, principalmente quando a gente fala dessa evolução. Realmente tinha um chamado para a vida dele, mas é importante passar por essas etapas, até para estar preparado para exercer, porque muitas pessoas que às vezes até nova convertida ou possa estar nos acompanhando não entendem. Mas não é como se fosse uma empresa que você vai subindo de cargo e de posição. É pro chamado. É que muitas pessoas associam cargo a estar em destaque. Exatamente. Mas olha esse trabalho de bastidor, o quanto importante é. E Deus ali naquele momento viu, conheceu o coração de vocês, Sim. como de fato você citou aí do profeta Samuel. E é lindo de você ver essa trajetória e a pessoa se colocando à disposição para Deus realmente trabalhar através da vida dela. Sim, essa vontade, esse desejo de fazer pelo Senhor, esse amor pelas vidas, pela obra, né? E aí, a partir de presbítero até o senhor virar pastor, quanto tempo foi, pastor? Então, nós ficamos a Renascer, saímos em 2007, né? Saímos a Renascer. Depois da saída da Renascer, a gente teve aquela dificuldade, né? De encontrar um Da lugar. gente... Porque quando você fica 12 anos numa igreja, você tem uma história. Sim. Você deixa um legado lá, entendeu? Você fica meio que sem direção, né? Mas a nossa saída foi realmente debaixo da bênção do Senhor, e Deus foi nos conduzindo, foi nos levando em alguns ministérios, e a gente nós fomos para a igreja Formosa de Cristo, né? Nós ficamos lá 8 anos na Formosa de Cristo,
E lá foi aonde nós tivemos uma oportunidade, lá nós fomos separados a pastor. Você falou quantos anos demorou? Eu acredito que uns 3, 4 anos para separar como pastor, né? Uhum. Nós ficamos lá 8 anos. Eu fui separado como pastor. Após o pastorado de ministério mesmo, dirigindo uma igreja, nós ficamos praticamente uns 5 anos dirigindo uma igreja aqui na Vila Alpina, né? Que legal. Mas assim, eu falo que esse caminho, esse percorrer esse caminho, é como você estivesse sendo lapidado por Deus, sabe? Você passando numa moinha. Você realmente... Eu lembro que quando uma missionária veio trazer uma profecia para mim, ela falou assim, você vai passar 3 vezes na moinha. 3 vezes. E até eu entender o que era uma moinha, a moinha é você põe a cana, passa uma vez, você põe ela 2 vezes, passa terceiras até você só sai Sobrar seco nada. o negócio, né? Porque quando Deus ele te separa para um pastorado, ele vai, não é que ele vai te provar o teu coração, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, né? Porque você vai lidar com diversas situações extremas, difíceis. Mas nós estamos aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Poxa, Bênção, que glória a bênção. Deus. E, cara, eu fico imaginando, me colocando no lugar, você receber uma profecia dessa, né, Gá? Já pensou? Ali você não tem entendimento às vezes na hora, mas é Profecia de difícil. coisa boa é legal, né? É, você já Agora fala, isso falar, aqui. você vejo prosperidade, vejo não sei o quê. Amém, Agora falar recebo. isso Não, cara, e puxa nada. você... É aí exatamente que eu acho que ocorre a separação, porque você ser provado, suportar esse processo, passar tudo isso, assim como o Jó passou, glorificando o nome de Sim. Deus, é porque realmente você está comprometido e existe um propósito gigantesco para a sua vida. E assim, pastor, uma curiosidade que eu tenho, assim, nesse período, você comentou sobre essa profecia, mas teve alguma situação, talvez no começo da sua caminhada cristã, que você viu e que você já sabia que Deus tinha algo grande preparado para a sua vida, principalmente nessa questão do pastoreio? Olha, é interessante que eu te falei. Na Renascer, a gente começou a cuidar de pessoas, né? Você começou a lidar com pessoas, né? Você não tem a dimensão, você não tem a bagagem na palavra, você não tem domínio em muitas coisas, mas como que Deus vai te adestrar? Como que Ele vai te ensinar? É te colocar no negócio. É. Não tem como, entendeu? Você só vai sentir quando você sentar na cadeira. Não tem como, né? Você vai realmente ser provado e você vai... E é interessante que naquele momento você não entende. Você vai... É uma mistura de emoção, com amor, com cuidado, com responsabilidade. É uma emoção dentro de você, que você está servindo ao Senhor, você está representando Deus, né? Eu falo sempre, Deus não começa grande. Deus não vai começar um ministério grande. Ele vai começar um pouco, né? Porque ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Sim. Então, você fez essa pergunta, mas como que você sentiu? Gabriel, o Daniel, você não sente, é como você estivesse dentro de um balão de ensaio, sabe? Deus vai te gerando aqui dentro de você, Uhum. sabe? Vai gerando em você algo, vai gerando responsabilidade, entendeu? Porque já não é mais a tua vontade. A vontade do Senhor. Ele vai impregnando dentro de você, ele vai te dando identidade dentro de você, entendeu? Ele vai gerando esse compromisso dentro de você, entendeu? Aí você começa a entender que ele vai trilhar um caminho para você, sabe? Então, a gente teve alguns momentos na Renascer em Cristo. Eu tenho que comentar porque foi onde eu fiquei mais tempo, Sim, né? sim. Eu fiquei 12 anos na Sim. Renascer, fiquei 8 anos na Formosa de Cristo. E ele vai permitindo que algumas coisas aconteçam com você. Ele vai revelando para você algumas coisas, né? E a gente, quando começou a trabalhar no batistério da Renascer, foi uma época onde estava
reformando o batismo, então estava uma poeira, estava uma bagunça, uma situação bem complicada. E teve um dia que Deus separou 2 pessoas para se batizar, né? Um homem e uma mulher. Então estava eu, a Débora e um casal de diácono, sabe? E Deus vai revelando para você algumas coisas que é para você, não é para ninguém, é para você, né? Não foi assim que Jesus falou para João, falou para Pedro, falou para alguns, não, só você vai entrar. Então tem coisas que Deus vai mostrar é para você, ele vai confirmar é para você. Sim. Sabe? Algo especial de Deus. Então naquele dia, eu fui batizar aquele homem e aquilo ficou marcado na minha vida, sabe? Diácono, né? Não tinha presbítero, não tinha pastor, é você mesmo que vai se batizar. É você. Eu falei, é você que vai se batizar. E aí nós preparamos o batismo, a piscina, limpamos rápido, coisa rápida. E aí nós batizamos aquele homem, né? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós imergimos ele, nós voltamos ele voltou falando em línguas. Caramba. E ele levitou na água. Loucura, hein? Loucura. Ele levitou na água, sabe? Então, assim, algo que marcou o nosso ministério, algo que foi eu estou te revelando, eu estou te mostrando coisas que você nunca viu, né? É como uma criança, cara. Aquilo vai te gerando algo dentro de você que, cara, é algo sobrenatural, né? Que Deus quer mostrar para você, olha, eu estou com você. Eu vou te mostrar coisas maiores ainda, que você não sabe, que você não conhece. Entendeu? Então isso foram pitadas que Deus foi marcando a gente, foi mostrando pra gente, sabe? E eu acredito que Deus como Pai, Ele vai te dando presentes para você, sabe? Para trazer você para perto. Tem um propósito nessas demonstrações. E Claro. até eu queria perguntar pro senhor, que é um pastor, que é uma curiosidade minha. E que eu vim até discutindo com meu pai a respeito disso, a respeito dessas manifestações sobrenaturais. Que muitas pessoas hoje podem até olhar com incredulidade, de achar que não acontece algo do tipo, mas principalmente antigamente, se escutava muito mais relato na igreja, por exemplo, toda sexta-feira o pessoal ia no monte, e eles viam manifestações, viam galhos se acendendo, algo do tipo acontecendo. Pastor, você acha que, na sua visão, o que mudou que hoje não tem tanta revelação assim, ou se acontece de fato e não é divulgado? Eu acredito que, Daniel, que as pessoas, eu não vou generalizar isso aí, mas eu acredito que é falta de você buscar o Senhor. Porque Deus se manifesta. A palavra de Deus já é uma profecia, mas eu creio também que Deus se revela com profecias, Deus usa profetas, Deus se demonstra através nos montes, entendeu? Porque eu vivi essas experiências. Eu vivi isso aí. Eu creio que se a gente buscar fervorosamente ao Senhor, né? Se a gente buscar de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Deus se manifesta. Eu acredito, eu falo que nós estamos, às vezes, vivendo de pingos d'água. E Deus quer derramar uma cachoeira sobre nós. É verdade. Sabe? Eu estava até falando esses dias sobre a oração aqui com os homens. Eu falei assim, a gente tem que crer. A gente tem que crer naquilo que a gente lê, né? Se a gente vê lá em Atos 12, quando Pedro estava preso, e a Bíblia diz que Pedro seria morto. Pedro seria morto, Sim. né? Mas a Bíblia diz que a igreja estava o quê? Orando continuamente, fervorosamente. Aí você fala, Pedro no instante, ele acabou não acreditando que estava acontecendo com ele. Porque era impossível você sair daquele lugar. Era impossível. Ele estava preso, né? Por 2 portas, por guardas cercando ele. É impossível sair. Tinha como. Não tinha como. Mas como que você vive o Deus do sobrenatural? Como que você vive os milagres de Deus? Você vive quando você busca. É verdade. Quando você crê naquilo que você lê, né? E você falou assim, poxa vida, mas você crê em profecias? Eu creio. Eu creio porque eu tive muitos momentos na minha vida, quando eu saí da Renascer, em busca de uma igreja. Eu vivi numa casa de uma irmã durante uns 6 meses, né? Na missionária Zana. E tinha muito costume de ir para o monte. E a gente começou, nunca fui para o monte. Nós começamos a ir para o monte. Sabe, você vê de tudo.
Você começa a ver de tudo, ouve de tudo, e você fala, mas o que é certo, o que é errado, é Deus, não é Deus? Então, você também quer ter essa experiência. Não porque é o monte. Jesus, onde você deve adorar Jesus? Em Jerusalém, na Judéia? Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando a gente ora com verdade, Deus se manifesta. Então, eu falei assim, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E nós fizemos uma campanha de 7 sextas-feiras. 7 sextas-feiras. Lá no Monte Cocaia. Né? Se quiser dia, eu vou levar vocês para ir lá. Opa, Né? vamos. Lá em Guarulhos. bora. Né? E na sexta-feira, eu fiz um pedido para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero te pedir, quero te fazer um pedido. Se manifeste de uma forma diferente. Nós oramos antes de subir do monte, eu orei. E o outro pastor orou a mesma oração que eu fiz, para que Deus se manifestasse de uma forma diferente. Quando a gente estava terminando para ir embora, nós nos abraçamos e começamos a louvar o Senhor. E lá, Daniel, era só uma voz. Eu não conseguia. Se era sua voz, se era dele, se era minha. Era uma voz só. Nós entramos num ambiente espiritual tão grande que Deus se manifestou lá, cara. Caramba. É. A gente terminou o louvor e a adoração, nós soltamos as mãos e estava repleto. Parecia uma lâmpada fluorescente. Sabe uma lâmpada no neon? Sim. Aham. Inteiro. Caramba. Inteiro. O chão, as árvores, tudo. Sabe? E a gente começou a falar em línguas, começou a glorificar o nome do Senhor. Então, assim, Deus se manifesta, cara, em profecias. Deus se manifesta quando a gente busca o Senhor de todo o coração. Uma fé como uma criança, sabe? Sem interesse. Quando a gente busca Deus sem interesse, Deus se manifesta. Deus se manifestou de uma forma tremenda, fora as profecias, quando essa missionária mesmo falou que eu passaria por três moinhas. Foi um período terrível na minha vida, mas foi necessário que eu passasse por aquilo, e tudo que foi falado se cumpriu, porque Deus tinha um propósito. Amém. Amém? Até essa passagem que você comentou de Pedro na prisão, não tem como não citar isso, porque foi um momento que a gente vivenciou aqui isso como igreja, que foi citada essa passagem também, que foi recentemente, né? A nossa igreja, ela se uniu por várias pessoas para realmente fazer, como até falou, a igreja primitiva, né? Exatamente. Se uniu em oração em prol de um irmão, irmãos que estavam em situações, acho que o irmão Francisco, acho que é muito... Diácono o Francisco. Diácono Francisco, que ele estava com uma situação ali quase que irreversível. Exatamente. Falaram, ele era como uma bomba relógio. Exatamente. As veias ali do cérebro dele aumentando e a qualquer momento correndo o risco de romper e causar uma hemorragia e ser algo A irreversível. morte fulminante. E a gente se reuniu aqui, eu lembro, acho que foi... Nós já tínhamos nos reunidos outras vezes, mas foi um mover... Foi tão gostoso a gente estar aqui orando pelo irmão, e Deus se mostrou presente naquele lugar, e o Diácono Francisco está aqui hoje. Glória a Deus. Bem, glória a Deus. E depois, como esse caso, nós tivemos o caso da Ana Paula, nós tivemos o caso agora mais recente do Gustavo, também, que glória a Deus. Da Sofia. Também é da Sofia. Então, assim, e foi usada essa passagem e eu lembrei. E realmente, Deus, ele continua fazendo, ele continua se manifestando. Sim. Mas a gente precisa estar ali, a gente precisa... tem que ter a busca por nossa parte, né? Além da busca, é atrelar o conhecimento. Principalmente quando a gente agora trazendo mais para a parte de profecia que o pastor mencionou, meio que se banalizou nos dias de hoje, principalmente por conta de redes sociais, pessoas usando de má fé para enganar as pessoas. E aí vai o importante, porque toda profecia ela deve ser conflitada com a palavra para ver se aquilo tem embasamento bíblico, né, pastor? Exatamente. Queria até que o senhor falasse um pouco a respeito Então, disso. o que você vai, e a Bíblia diz, se a profecia não se cumprir, não vem de Deus. Então a profecia, quando ela vem de Deus, ela vai se cumprir, né? Ela tem um tempo a se cumprir, ela vai se cumprir, né? Então assim, eu tive experiência, o Daniel, na igreja que a gente dirigiu aqui na Vila Alpina, a gente fazia cultos nos lares, né? Então eu sempre gostei de estar sempre presente, né? Mesmo que eu não fosse dirigir o culto, Tá participando, eu né? queria participar. Por quê? Porque quando você vai dirigir um culto na casa de quem for, cara, você tem que ter muita sabedoria, você tem que saber o que Sim. você vai falar. E naquele dia eu não fui. Eu tive um glaucoma no olho direito, eu estava hospitalizado, enfim, passei uma situação difícil. E eu falei, então vai a irmã tal, vai levar a palavra. E eu falei, deixei claro, não dê oportunidade para ninguém. Tá certo? Então assim,
O que aconteceu? Houve lá, essa irmã que abriu as portas para a gente fazer esse culto, a filha estava grávida, de gêmeos. Olha a importância. Por que muitas pessoas estão desigrejadas? Porque elas estão frustradas. Mau testemunho. Mas não é com o homem, é com Exato. Deus. É com Deus. Porque fizeram criaram uma imagem, né? Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu não falei no meu nome, eu falei, mas se Deus não cumpriu, então Deus está mentindo. Perigoso isso, né? Então isso é muito complicado. E o que aconteceu? Uma irmã, essa irmã nossa deu oportunidade para outra irmã, e ela disse, assim diz o Senhor para ti, de ti virá 2 gerações. Uma geração de Jacó e Esaú. Serão grandes. O que aconteceu? Passaram-se 15 dias. Ela perdeu os 2 filhos. Nossa. Olha a relevância de uma palavra. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu os 2 filhos e hoje ela é ubandista. Ficou revoltado. Ubandista. Né? Nada contra, cada um segue o seu caminho, Sim, cada um sim. faz o que quiser. Mas as pessoas estão o quê? Estão se desviando por palavras, por profecias, por profetadas, vamos dizer assim, É verdade. que não se cumpriram. E as pessoas estão frustradas hoje. Entendeu? Então, hoje banalizou o negócio. É a unção do pica-pau, é a unção do sei do quê, é a unção do riso. Sabe? Eu creio na profecia. Né? Porque a Bíblia diz que sem uma palavra profética, o povo se desvia. Então, precisa existir uma palavra profética, uma palavra que vem direcionada do Senhor. Né? Quando Deus te dá uma mensagem, você é um profeta. Sim. Quando Deus te dá uma mensagem, você é um profeta. E o que você for falar, você está falando em nome do Senhor. Então, o que eu vejo muito, Daniel, hoje em dia, é que hoje eu até me questiono, será que essas pessoas creem em Deus? Será que essas pessoas têm um entendimento, a relevância e o temor de saber que elas estão falando em nome do Senhor? Né? Peso que isso usando carrega, a palavra, né? Usando a palavra para você angariar situações. Então, eu louvo a Deus pela nossa igreja, por quê? Porque, glória a Deus, que nós pregamos a palavra de Deus. A palavra na sua essência. Entendeu? Então, eu creio em profecia. Eu creio sim, quando a profecia vem do Senhor. Entendeu? Com muito temor, com muito apreço, porque se ela não se cumprir, tu vai pagar preço. Vai dar conta. E acho que é uma coisa legal isso, e até legal ouvir isso de um dos nossos pastores falando, porque você vê como que o ministério todo ele tá alinhado e é algo unânime entre eles. Nós tivemos aqui recentemente o episódio do acampamento, e aí eles estavam contando lá das primeiras experiências de acampamento deles, que hoje em dia com internet a gente acaba vendo esses pastores que assopram e a pessoa cai, Sim. que fala alguma coisa e a pessoa cai. E naquela época eles estavam começando a ver isso, estava ficando meio popular, e aí eles estavam lá assim, aqui não tem isso de cair. E olha como são as coisas, né? Para você ver que era realmente não é o costume da nossa igreja, a gente Sim. não vê isso acontecer com frequência, mas naquele acampamento eles comentaram que houve uma unção e aí as pessoas realmente começaram a cair na presença e todos aqueles que tipo, isso aí é Balela. falsa profeta, isso aí não é nada a ver, isso aí não é de Deus. E eles tiveram experiências incríveis com Deus. Então, quando as coisas elas são de Deus, elas acontecem com ordem, com decência, inclusive as profecias. Sim. Que aqui a gente, né, deixando bem claro, nós temos sim profecias Sim. na igreja. Inclusive, eu, né, recebi uma recentemente, eu já estou vendo ela se cumprir na minha vida, para mostrar que realmente é tudo debaixo da vontade de Deus. Sim. E sempre com essa ordem, com esse discernimento, eu acho que, né, é a palavra correta. Acho que aqui a gente usa muito do discernimento para tudo, Sim. tanto para discernir uma profecia, como também pro agir do Espírito Santo, né? Sem dúvidas. Porque você tem que ter o temor. Se você não tem o temor, você pode profetizar. Sabe? Você é um ungido do Senhor. Você é um Sim. separado de Deus. Você tem a palavra sobre você. E se Deus realmente trouxe uma palavra na tua boca, você tem que profetizar. Você tem que lançar, sabe? Porque a Bíblia diz que até Deus vai trazer uma mensagem muito legal. Se a gente tem uma mensagem
Se Deus te deu uma mensagem, seja de exortação, seja de amor, seja de reparação, seja o que for, e você guarda essa mensagem para você, o que vai acontecer? Pagar o preço. Vai pagar preço, não é? Sim. Sim. O atalé está na torre de vigia. O inimigo está vindo e você não vai tocar a buzina, você não vai falar que está vindo o inimigo. Vai ser penalizado. Você tem que profetizar. É verdade. Né? Então a gente tem que ter também essa palavra. Uma palavra de exortação, uma palavra de amor, uma palavra de correção. Né? E, cara, isso é fundamental porque a gente bate muito nessa questão até nos jovens, né, Gá? Sim. A importância de ter essa profundidade na palavra, porque a palavra de Deus, ela não é algo monótono, chato, ela é nosso guia. Então, quando a gente passa a entender, porque eu acredito, tenho plena convicção que o Senhor permite certas situações de manifestações assim sobrenaturais para pessoas que estão com o coração enrijecido, que às vezes ela precisa daquele sinal para começar a crer. Mas é muito importante a seriedade que a gente leva. Reflexo disso é o pastor aqui, Sim. que é um dos pastores da nossa igreja, essa importância que a gente dá para a seriedade no trabalho, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar das manifestações do Espírito, Sim. que dentro do corpo elas são para a ordem e decência. Exatamente. Para a gente não usar isso. É que quando a gente vai falar da nova geração, isso gera mídia, gera engajamento, gera piada, e muitas pessoas assistem e falam, pô, cara, será que é só mais uma igreja? Será que o trabalho não está sendo levado a sério? A importância é que a gente se preocupa com as vidas, não com os views. E é por isso Exatamente. que a gente fica muito feliz até com esse trabalho do podcast, que é uma forma descontraída de estar levando Sim. a mensagem Sim. para a pessoa que está nos assistindo dentro de casa. Exatamente. Então, quando o Senhor compartilha essas experiências ricas da presença do Senhor, Sim. é um prazer assim. Sim, exatamente. Enorme. Você fala de profecia, você fala de mensagem, cara. A minha filha foi por profecia, Maria Clara, né? Eu virando o carro para ir embora, a missionária falou assim, ó, Deus vai te dar algo para você. No mês tal, ele vai te dar algo, vai te dar uma notícia, que o teu sorriso vai vir de boca a boca, né? A tua alegria vai ser tanta, entendeu? Que você vai glorificar o nome do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. Em abril, nós ficamos sabendo que a Maria Clara, que a minha esposa estava grávida. E que era uma menina. E ela falou assim, ó, e é aquilo que o teu coração quer. Você fala para o Senhor que independente do que fosse, menino ou menina, Deus sabe o que você quer. Olha. Você está entendendo? Então, assim, profecia aconteceu. Sabe? Quando a profecia ela vem, ela acontece. É Glória importante. a Deus. Bem? E assim, tá bom o papo. Tá legal. Eu já tenho umas perguntinhas aqui baseadas no nosso bate-papo aqui para a segunda etapa. Beleza. Mas a gente vai entrar num rápido intervalo. Você que já é de casa já conhece aí, mas você que está nos assistindo pela primeira vez, é um rápido intervalo só para a gente poder apresentar para você um pouco das nossas obras, inclusive falar um pouquinho aqui, você vai ver também do trabalho que o pastor Jefferson ele faz aqui com os homens. Então é um rápido intervalo, você vai assistir um videozinho, a gente vai dar uma esticada aqui na perna, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente está de volta para a segunda etapa desse podcast. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto.
E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. E voltamos do nosso breve intervalo. Durante o nosso intervalo, você pôde acompanhar toda a programação da nossa igreja. Não deixa de sintonizar nas redes sociais, deixe seu comentário, venha nos fazer uma visita, participe das grandes atividades que temos aqui na igreja. E Gá, o papo tava fluindo pra caramba, várias coisas ainda pra gente conversar. Só que uma coisa que eu fiquei na curiosidade, depois da gente falando tudo isso, que teve essa trajetória do pastor Jefferson. Mas, pastor, como que o senhor conheceu a AIS? Como que o senhor se achegou aqui? Então, foi interessante, né? Depois que eu comentei com vocês que eu dirigi uma igreja, na Igreja Formosa de Cristo, aqui na Vila Alpina, né? Na rua Campo Belo. Dirigi por 5, 6 anos e por uma situação que aconteceu, a gente acabou saindo do ministério. É importante deixar bem claro, assim, para vocês que a gente quando chega no ministério, chega numa igreja, a gente cria raízes, cria diversas situações, laços, né? Você tem ali uma familiaridade muito legal, você tem um carinho especial, né? Essas duas passagens que eu tive na Renascer, na Formosa, foram passagens que Deus permitiu que nós saíssemos, né? Foi coisas que aconteceram no meio do caminho que Deus foi direcionando a gente, né? Sim. Toda saída é traumática. Toda saída é traumática. Não é legal, entendeu? Porque a gente sempre pensa o seguinte, a gente quer ficar e criar raízes e até que venha o Senhor, né? Então, as nossas saídas foram traumáticas, do nosso lado foi bem traumático, porque a gente construiu um legado, construiu situações, mas se Deus permitiu que nós saíssemos, é porque Ele tinha algo maior, algo melhor. Sim. Né? É uma coisa que eu ouvi. Deus, quando você vai trocar por alguma coisa, ela tem que ser melhor. Verdade. Certo? Sim. Ela tem que ser para melhor. Às vezes, aos nossos olhos, não pode ser legal. Mas para Deus, é grande. Entendeu? Então, quando nós saímos da Formosa, aí entrou na mesma situação. Vamos buscar uma igreja. Né? E a gente sempre teve pé no chão. Né? Esse negócio de profecia, a gente já era meio que experimentado nisso aí. A gente não, assim do Senhor, eu te vejo em tal lugar. Não, a gente colocou nossos pés no chão e os nossos joelhos dobrados e pedindo sempre a direção do Senhor, aonde nós deveríamos congregar. Porque por trás de você existe filho, entendeu? E filho, você tem que ter muita responsabilidade de onde você está colocando. Então a gente passou por algumas igrejas, Gabriel, Daniel, que a gente deixou a desejar em algumas coisas, entendeu? E a gente orava, pedia a direção do Senhor. E você vai falar assim, mas como que foi que aconteceu? Cara, aconteceu. Aconteceu. A gente passava porque, olha que interessante, o nosso caminho da roça, a gente pegava toda vez as Giestas, Costa Barros, Campo Belo, que é a travessinha aqui na frente aqui no Lago da Vila Alpina. Sim. Então era caminho de roça, né? A gente passou por muitos anos e a gente nunca se deparou. Que era caminho, cara. Era a hora do culto. Rotineiro. Rotina vai e tal. com foco, né? E aí, cara, é interessante que isso começou a vir na nossa lembrança. Mas espera aí, a gente não passava numa igreja que era na curva e tal, que ia para nossa igreja? Sim. E foi assim que aconteceu, né? A gente veio um dia aqui na igreja e eu volto a dizer, a recepção faz a diferença. Né? Porque a gente sempre se preocupou com a recepção. Sempre se preocupou. E quem que nos atendeu aqui foi o presbítero Marcelo e a diaconisa Simone. Né? Então eu sempre falei para eles, vocês foram a causa, o motivo de estarmos aqui hoje. Né? Então eu vou deixar sempre de frisar que eles foram um caminho para nós aqui. Que bênção. Né? Então foi assim que nós chegamos. Dessa Que legal. forma. A gente tem diversos relatos de pessoas que passam e falam que vieram porque simplesmente viram. Sim. Acho que foi o caso do Ricardo. Ele esteve aqui e ele comentou exatamente sobre isso. Ele falou que estava passando de ônibus, aí um dia eu vi. Aí eu desci do ônibus e entrei. Sim. Não só entrou, como ele foi no acampamento. E aí, bom, se você quer saber, o episódio do Ricardo tá aí para assistir.
E acho que até uma coisa muito legal, a gente tava falando sobre isso nos bastidores também. Que hoje quem tá fazendo aqui os cortes da câmera, quem tá na parte técnica aqui, é o Murilo. E o Murilo, ele só veio aqui pra nossa igreja também graças a você. Ele foi Sim. uma das ovelhas que Sim. acompanhou o pastor. Sim. Então, Foi. eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi esse processo de chegada aqui na nossa igreja, entrar no ministério, e até você hoje, você é líder do grupo de homens, que é uma Sim. bênção, já executou diversos congressos de homens, um mais recentemente aí esse ano, Sim, foi foi uma uma bênção bênção. também. Queria que você comentasse um pouco sobre esse processo, da sua chegada aqui até assumir o grupo de homens e um pouquinho do que você faz hoje aqui na nossa igreja. Não é tão simples assim, viu? Aqui a gente foi peneirado, vamos dizer assim, porque o que acontece? Quando você passa por alguns ministérios, você tem, e para quem já dirigiu igreja, você tem os olhos é mais aguçado. Deus começa a te dar Deus te dá um olhar diferente, você consegue identificar as coisas de uma forma diferente. E tanto da nossa parte, quanto a parte Pastor Décio, Pastor Heraldo, todos os costumes da igreja, a visão da igreja, a gente foi meio que, vamos dizer assim, a gente se achegou na igreja, foi apresentado como pastores e tudo mais, ainda teve a gente tem ainda pessoas que estão ainda mais pastores, irmão. Uhum. Então, assim, os pastores aqui já ficou com a orelha em pé, meu, entendeu? Porque, assim, é complicado você receber obreiros de outra igreja, que já tem vícios, tem algumas situações que precisam ser corrigidas. E a gente passou por esse processo aqui na igreja, né? A gente teve esse período de maturação aqui, né? Dos pastores nos conhecer, e da gente conhecer também o ministério. Então a gente teve uma certa liberdade nesse sentido, né? Em nenhum momento nós fomos coagidos, em nenhum momento a gente se sentiu na pressão, né? Então isso ficou meio que vamos deixa as coisas acontecerem, Uhum. né? Até para quê? Até para a gente conhecer o ministério, a doutrina da igreja, a Sim. visão da igreja, a forma da igreja. Então, como que é feito o culto, de que forma que é, a parte eclesiástica. Então, assim, a gente teve que aprender, a gente teve que absorver isso aí. Da mesma forma, a gente teve um canal aberto com o pastor Décio, com o pastor Heraldo, da gente sentar, de conversar, sabe, deles nos ouvirem. Então, assim, a coisa, Gabriel, ou Dani, a coisa foi acontecendo. Legal. Pouco a pouco, né, a gente foi se dispondo em fazer alguma coisa, porque esse período de você deixar o ministério, você dirigir uma igreja, né? Logicamente tem sempre nós somos sempre pastoreados, sempre tem alguém acima da gente. Verdade. Então a gente sempre teve esse temor, né, de obedecer, de zelar pelas coisas do Senhor. Então, a gente passou por esse período de maturação, né? É tanto aquela coisa, é se deixar se conhecer. Então, assim, o pastor Heraldo e o pastor Décio, eles foram nos conhecendo, foram dando as coisas em dose homeopática, bem devagar, porque é o seguinte, é que eu disse, o pastor está chegando agora, vamos conhecer quem é, quem não é. Então, a gente está praticamente com 7 anos, acho que já fez 7 anos. 7, 8 anos mais ou menos aqui na É um bom Eu acho tempo que é já. isso mesmo. É. Eu acho que é isso a mesmo. gente sempre teve a confiança do pastor Décio, pastor Heraldo, e, cara, de verdade, assim, a gente sempre teve caminho aberto, né? Tanto na parte boa como na parte ruim, né? Da gente de puxar nossa orelha, ó, precisa melhorar aqui, ó, não tá legal isso aqui. Então, a gente se deixou, sabe, a gente não resistiu à mudança. Uhum. A mudança pro melhor, né? Tudo que aconteceu com a gente foi pro melhor, Uhum. né? A gente foi teve esse tempo de maturação, de você estar no novo ministério, de você saber a hora de você dar um passo, Se né? adaptar. E né? quer conhecer alguém, você tem que andar com ele, É verdade. entendeu? É esse tempo. Isso principalmente para pastores que a gente fala, eu acho que passa um filme na cabeça porque se coloca na situação, Gá.
Você, pô, eu sou pastor, eu já tenho um nível de maturidade, o conhecimento da palavra. Será que eu vou chegar num lugar e eu vou exercer o meu papel como pastor? Será que eu fico com medo de pregar, às vezes me destacar e o pessoal não gostar ou algo do tipo? Passa vários questionamentos. Eu vou né? colocar numa outra perspectiva. Quando você entra num trabalho novo, você tem um cargo, aí você vai assumir aquele mesmo cargo em uma outra empresa. Exatamente. Às vezes você tem uma pessoa ali que está dividindo aquele cargo com você, que já tem mais tempo de Exato. casa, você está lidando com personalidades diferentes. Então, acho que analisando por esse ponto de vista, o pessoal de casa a gente consegue Fica mais fácil de entender entender. como que é. E assim, você chegou em 2017 ou 18, pastor? Aqui. Eu acho que foi 2017. 17, É. porque 18 você chegou até aí no acampamento com a gente, Foi o né? primeiro acampamento. Verdade. É, que eu fui, nós fomos lá. Verdade. Foi todo mundo, foi a galera, foi até o cachorro. Foi até o cachorro. É. Verdade, Tadinho do verdade. meu cachorro. Foi o último ano, cara. Ele foi no acampamento, depois ele já estava com uma idade avançada e a gente acabou perdendo o Nestor, nosso amigo. Nestor, É, né? Nestor. Verdade, Tem eu até a foto lembro. lá no... Tem, na sala apareceu 7. lá. Tá vendo quando a gente fala que o acampamento é pra toda a família, é pra É, toda a né? família mesmo. Isso é perigoso, Foi legal, né? Hoje foi em dia, legal. depois de pandemia, com Não, tanto não de pet pode. que tem. Eu mesmo, se falar isso aí, a Isabela vai querer levar a Julieta, com foi certeza. Brincadeira, brincadeira. Mas uma coisa legal é que o pastor Jefferson já chegou participando de acampamento, já chegou fazendo amizade com o pessoal. E como que você chegou a essa parte de assumir realmente o grupo de homens aqui da nossa igreja, pastor? Sim. Assim, a gente começa a entender, começa a compreender os ministérios, né? Uhum. Então a gente tem que saber qual é o chamado que Deus tem para você. Qual é o chamado que Deus tem para você, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo e não faz nada. Verdade. Então a gente tem que fazer uma coisa e fazer bem feito. Exato. Então, a gente passou na outra igreja por esse período, foi um período bem, bem dolorido pra gente, porque a gente acabou passando por algumas situações que nos trouxe alguns desgostos, vamos dizer assim. E isso acabou retraindo a gente, deixando a gente meio que no banco sentado, sabe? De saber, pô, será que a gente tem que fazer algo? Porque não tem como. Quem colocou a mão no arado, irmão, não tem como voltar atrás. Não dá. Não dá, porque foi Deus que te escolheu. É algo que pulsa dentro de você, dentro do teu coração. Entendeu? Então, a gente tem chamado, mas quando você pega uma igreja que já está organizada, que já tem, cada um tem o seu devido papel dentro dos ministérios, a gente orou, Senhor, qual que é o teu, o que o Senhor quer que eu faça aqui dentro? Uhum. Entendeu? O Senhor quer que eu carregue cadeira, quer que eu limpe banheiro, o Senhor quer que eu faça o quê? Né? Porque a gente sempre tem alguma coisa para dar, irmão. Sempre. E aí, o que aconteceu? Como que foi chegando esse Ministério dos Homens? A gente foi... Porque, na verdade, eu acho que não tinha tinha um grupo de homens. Pelo né? que eu me lembro, que eu até fazia parte, assim, né? O grupo de homens, na verdade, se reunia todo primeiro domingo do mês, porque nossos cultos eram à noite, e aí tinha consagração. Não era que era, tipo assim, um grupo, era uma reunião, uma consagração, toda a ceia, de manhã. Então, o nosso culto era 6h30, os homens chegavam aqui, acho que era 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Puxado, irmão. Puxado. Não, era puxado. Ainda eu tocava, aí, tipo assim, acordava 6h30 da manhã, vinha pra cá, porque, poxa, eu não dirigia na época, eu era adolescente ainda e meu pai não dirige. Então a minha mãe, não, a gente ia acordar minha mãe pra trazer. Então, mano, pegar ônibus de domingo, 6h30 da manhã. Puxado. E aí vinha eu e meu pai. Aí eu vinha já com a minha guitarra. Por quê? Tinha ensaio depois. Ficava pro ensaio. Então a gente vinha, participava aqui da consagração. Aí entre a consagração ali terminar e o ensaio, a gente descia todos os homens na padaria, lembra? Isso aí. Aí o cara... Não, sem zoeira, Dani. Era tipo 30 homens. O cara fazendo tipo 30 pão na chapa ao mesmo tempo. Top, assim. top. O cara guardava tudo na cabeça. Ele ia pão na chapa, sai da requeijão, não sei o quê. E vinha certinho. E aí depois vinha o ensaio acabava mais ou menos umas 11h30 da manhã. Ia pra casa, almoçava, tomava um banho. Nem dava tempo de cochilar. Voltava. 4h30 já tava vindo pra cá que tinha ensaio de novo. É isso aí. Mas a consagração era assim, era Não. todo domingo. Começou pela consagração. Já tinha consagração faz tempo, né? Sim, acho que Nossa, desde é. que era o pastor Décio que Pastor cuidava. Eu, tipo assim, desde que eu tô aqui na igreja, eu lembro de ter essa consagração. E ainda faço a nota. Eu falei para ele, pastor Décio, o senhor tem que estar presente com a gente. Porque o pastor Décio é uma enciclopédia. Ele é. Ele é um cara, assim,
que você tem que tirar o chapéu, meu. Ele conta as histórias dele lá e aquilo cativa você, né? É Então, fora pastor da Décio, curva, né? tem que voltar, hein, meu? Tem que estar aqui com a gente, hein? Então, assim, como que isso foi acontecendo? Cara, começou a brotar algo dentro do meu coração. Porque a importância de trabalhar com o homem. A importância, né? A gente tinha consagração domingo, né? Uma vez por mês. Uma vez por mês. Né? E aí Deus vai começando a colocar uma chama dentro do teu coração, que você fala, o homem é o sacerdote do seu lar, sabe? Então, uma família forte, temos uma sociedade forte, temos uma igreja forte, entendeu? Então aí você fala, mas como é que foi isso aí? Deus plantou uma semente dentro do meu coração, né? Tinha um presbítero ali, né? Eu ajudava ele, e eu falei, a gente precisa estender, precisa fazer com que esse ministério ele pegue corpo e cresça. Uhum. Né? Então, começou desse jeito. A gente começou, era numa sexta-feira, depois era uma vez por mês. Eu falei, não, a gente precisa pegar esse negócio a sério. Né? Aí foi, não, mas toda terça-feira não é muita coisa? Eu falei, pastor Décio, pastor Heraldo, toda terça-feira o homem precisa ser ministrado. Ele precisa se fortalecer. Ele precisa estar na brecha. Porque ele é o supridor. Ele é o provedor da sua casa. Entendeu? Então nós estamos aí praticamente há acho que vai para 2 anos já. Toda terça-feira. Benção. E aí foram 3 congressos já nesse 3 período. congressos. Nós tivemos grandes experiências. A gente teve grandes situações aí que a nossa igreja tem praticamente, acho que são 60 homens. A gente viu 40, 50 homens participando do congresso. Sabe? É algo que eu sempre tive no meu coração. É você preparar o dia para o homem. É legal. Sabe? Porque a gente vê a mulherada aí, meu, tudo que põe na mão da mulher frutifica. Diversas não é? atividades. Eu falo, né? peraí, cara, mas não é o machismo. Porque o homem, ele pode mais, cara. Uhum. O homem tem força. O homem precisa sair da zona de conforto. É Eu falo verdade. sempre para eles. Eu falei assim, a gente precisa assumir o nosso papel. Precisamos sair da zona de conforto. Porque a mulher é forte, mas quem é o cabeça é nós. Verdade. São os homens. Isso que você falou é sensacional, porque são alternativas, por exemplo, congresso. Tem um dia inteiro que você passa com atividade, com refeição e tudo. Cara, onde é que você cativa homem? No estômago. Não, é, falou de e outra comida, coisa. não sei o que, aí quando vão no Não, salão, e os cardápios aqui são sofisticados quando tem congresso. É churrasco, é feijoada, Não, é só coisa... A feijuca do terceiro foi top, hein? Nossa. Aquela feijuca foi top. Então, assim, a gente procura... É um ministério novo? É novo. Depende de cada um de nós. Uhum. Depende de você, depende de nós. Trazer esses homens para dentro da igreja, trazer eles para dentro do ministério, sabe? Ser ministrados. São sacerdotes, têm responsabilidade e acaba virando um corpo, sabe? É algo que eu falo para eles. O homem tem que quebrar os paradigmas. O homem ele se mostra muito forte. Uhum. Ele quer colocar sempre a força na frente. É verdade. A gente nunca vai dizer para alguém, e aí, tá tudo bem? Meu, tá tudo top, tá legal. Mas a gente sabe que não tá. E a gente aqui começou a quebrar esses muros. O homem tem um bloqueio, né? às Entendeu? vezes, Então de a uma- gente vê o homem se quebrantando, abrindo o seu coração, sabe? E a gente tá vendo as mudanças, a atitude desses homens. Então, eu falo sempre, esse grupo de homens, a tendência é crescer e se fortalecer. E é pensar também num pessoal, porque assim, hoje nós temos vários ministérios aqui. Sim. Nós temos o grupo de jovens, a gente faz parte. Tem o grupo de casais, esse eu faço parte, o pastor Jefferson também. Mas tem aquele homem que ele não tem idade para estar nos jovens, ele não é casado e ele está aqui na igreja. E às vezes é num grupo de homens que ele vai encontrar ali, às vezes ele está precisando desabafar com alguém, Exatamente. ele está precisando de uma direção para formar uma família. Exatamente. O pastor Babão mesmo, ele veio aqui, ele falava, eu tinha um negócio na minha cabeça que não parecia que não era para eu ter família. Tipo assim, nunca tive sorte na vida amorosa
E foi num culto realmente que eu falei, opa, peraí, não. Desconstruiu aquela imagem, né? Desconstruiu, mudou, e hoje ele tem uma família aí, e uma família sacerdotal. Sim. Que esse é o grande ponto, né? E acho que é muito legal isso, pastor, porque você pegou e uniu um projeto que Deus já tinha te dado lá na época que você estava na Renascer, Exatamente. que era o... O Putz, esqueci. O adote, né? O Adote, Sim, que era cuidar das vidas e agora trazendo para o lado do homem. exatamente. Que o que você trabalha, que você faz aqui é realmente de cuidar desses homens, né? Exatamente. A gente tem estruturado uma equipe, sabe? Tem aí o Nadim, o Diácono Francisco. A gente está formando um ministério, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter isso em mente. Ninguém faz nada sozinho. É um corpo. Entendeu? Eu falo sempre que ninguém é insubstituível. Isso é verdade. Se você morrer hoje, Deus vai colocar outro no teu lugar. Então a gente tem que sempre colocar isso em mente. Você tem que ser formador, preparar as pessoas para sempre tomar o teu lugar, sempre. O nosso lugar, a gente não tem cadeira cativa. Então, o legal desse ministério, a gente está formando, está criando uma cara para ele. Entendeu? Está criando tá dando uma base para ele. Para quê? Porque a gente sabe o que tem por trás disso aí. São homens que passam por problemas de enfermidade, problemas financeiros, problemas amorosos. Você entendeu que uma coisa liga a outra? Sim. Se a gente trata algo dentro do grupo de homens, eu vou estar o quê? Eu estou trabalhando dentro dos casais. Correto? Sim, com certeza. Um ministério se encaixa no outro. Com certeza. Ah, porque só o casais cuida. Não. O ministério de homens cuida também. Claro. Verdade. Claro. Um puxa outro. Você cuida dos jovens. Os jovens puxa para quê? Dentro do seu lar, dos seus pais. Então, assim, é isso que é o corpo, é isso que é o legal. É isso que é estimulante a gente entender que cada um faz a tua parte. Isso é um tema bem importante que o senhor tocou, que até como um pai, assim, eu e o Gá ainda não temos filhos, mas teremos um dia, se Deus assim Amém. permitir. Com certeza. Mas assim, trabalhar essa questão do homem, porque o homem, ele é uma referência dentro de casa. O senhor, como pai, vai poder falar muito melhor, mas que os seus filhos se espelham em você, na sua conduta, na sua postura, na maneira que você se Sim. comporta. Isso também é importante trabalhar com os homens, né? Sim. Sabe por quê? Cada um teve uma criação. Cada pai criou de um jeito. O meu pai me criou de um jeito. Meu pai era pouca conversa, né? A minha mãe era aquela que recepcionava. Ó, o Jefferson não fez isso, pau nele. Filhão. Ela chicote estralava. Então, a conversa do meu pai era assim. Não foi bem na... Minha mãe, ó, o Jefferson foi mal na prova. Ah, tirou C, tirou D. Era chibata. Então, assim, é esse tipo de comunicação. E tem muitos homens que foram criados assim. Verdade. Cria o quê? Cara, eu cresci desse jeito. Eu cresci um cara com medo de fazer uma dinâmica. Falar em público, cara, Jamais. sem cogitação. Zero. Eu cresci um jovem adolescente totalmente abaixo do esperado. Numa dinâmica de grupo, meu amigo, pode esquecer. Então, o que acontece? Hoje você vê o homem abrindo o coração. Olha, eu tenho essa dificuldade ainda, eu tenho essa deficiência. Eu preciso de uma direção, eu preciso de uma ajuda. Aí que entra o corpo. Verdade. Porque um ajuda o outro, cara. Entendeu? Um ajuda o outro. Contando, falando assim, agora esse filme ficou bem famoso, né? Que teve a Forja. Sim, Que top, mais ou top. menos é isso, né? É um grupo de homens que eles se reúnem ali com o mesmo objetivo de buscar a Deus juntos e um aconselhar o outro, um ajudar o outro. E você percebe, né? Não vou dar spoiler, mas como o personagem ali principal, ele tem exatamente essa quebra. Ele foi tratado de uma forma ali pelo pai, ele tinha uma questão ali com o pai dele. Exatamente. E como o grupo, a instituição ali ajudou ele Exatamente. a resolver essas questões e quebrar com certeza isso com as próximas gerações. Aproveitar o gancho aqui da pergunta que o Dani fez sobre o Jefferson pai. Ok. Queria que você contasse um pouquinho sobre sua família, seus filhos, o que você gosta de fazer com eles hoje no tempo livre. Você tem a Maria, que já está aqui hoje com a gente nos jovens, e o Baruch, que logo aí também Sim. vai estar. Sim. Cara, a família para mim é algo que eu sempre idealizei, né? Antes de casar, era o que eu sempre tive no meu coração. Era ter filhos, formar uma família, né? Base de tudo. Um homem sem família, ele não é nada, né? E só veio preencher com os filhos, né? Então, os filhos são a herança do Senhor. Então, são algo que é o bem mais precioso que eu tenho.
né? Lógico, a minha esposa e os meus filhos, algo que Deus deu para você, sabe? Então, assim, ser pai é algo que eu me coloco assim numa situação, numa esfera de proteção, de cuidado, sabe? De choro, entendeu? A gente, como pai, a gente chora muito, a gente sente muito o porvir das coisas. Então, a gente acaba pagando um preço muito alto e saber que aquilo que Deus deu para você é uma herança, é um bem mais precioso que você tem, cara, né? Então, eu tenho uma família imperfeita, como todas as famílias são imperfeitas. Eu não sou um pai perfeito, mas o que eu tenho de objetivo, sempre de ideal na minha vida, é proteger a minha família, é de suprir a minha família, custe o que custar, sabe? É de mostrar para minha família que eu tô lá. Eu sou o cara que eu tô pronto para a batalha, eu tô pronto para a guerra, entendeu? A gente vai amadurecendo esse lado masculino, esse lado de pai, né? E quando você é pai, você entra numa esfera totalmente maluca, meu, sabe? Você enxerga as coisas diferente, você sente as coisas diferente, sabe? E glória a Deus, porque o Senhor nunca deixou faltar nada na minha casa, nunca, né? Passamos muitas dificuldades na pandemia, passamos situações assim muito adversas, mas e a Bíblia diz, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Então, quando você é um homem que teme ao Senhor e você zela pela tua casa, pela tua família, não falta coisa grande, não falta coisa pequena. Deus está sempre presente. Glória a Deus. Nossa, e eu acredito que, principalmente nos dias atuais, uma tarefa muito difícil e árdua como pai é o que a palavra diz. Ensina teu filho no caminho que deve andar. Com rede social, com acesso a muitas coisas que não são boas. A gente sabe, né, Gá? Como que se lida com isso, pastor, hoje em dia? O que você tenta passar para os seus filhos? É assim, a gente não tenta protegê-los de uma forma com que eles não vão conhecer o mundo lá fora, né? Hoje eu até comentei, eu falei assim, você tem que aprender aqui em casa. Você vai ser homem, mulher, dentro de casa. O mundo é astuto e hostil. Então, dentro da nossa casa, a gente procura ensinar os valores para eles. Agora, como nós fomos adolescentes um dia, a gente aprendeu as coisas na rua. Sim. Não teve como. A coisa chegou pra gente. A gente teve que lidar com isso. E eu não era cristão. Sabendo que é cristão, você tem o quê? A palavra de Deus na sua mão, né? Então, a base de tudo, a base para você enfrentar o mundo exterior, a mídia, a rede social, é uma coisa que você acaba sendo até um pouco intolerante com isso. Você acaba passando um pouco da tolerância, sabe? Porque você quer proteger. Né? O ato de você criar uma imunidade, isso nunca vai existir. Né? É impossível. Então, lá em casa a gente costuma entender isso aí. Porque por mais que você tenta proteger, criar uma redoma, vai chegar uma hora que o passarinho vai voar. E você vai ter que deixar voar. Tem que confiar no que você Vai ter que confiar. Então, assim, o que você falou, Provérbios 22, ensina a criança o caminho que deve andar, né? Para que quando ela envelhecer, ela não venha se desviar. Sim. Esse é meu maior temor, é isso. Que eles não venham se desviar do caminho do Senhor. Sim. Entendeu? Então, assim, é difícil? Cara, é difícil. Você tem hoje o Family Link, que você põe no celular, que você consegue controlar, mas tem coisas que fogem um pouco do seu controle. Mas a gente tem que ter essa liberdade, esse olho no olho dentro de casa. Sim. Entendeu? Então, a Maria Clara já é adolescente, então é jogo aberto. Ó, eu vi isso. Então, a gente dá essa liberdade de repente, enxergou algo errado, de você vir falar com o pai. Deles vir falar com a gente. É certo isso? Não, isso não é certo. A gente tem essa troca de argumento. É você não fechar isso aí. Entendeu? Achar que, o meu filho, tá em pecado. Cara, tem que ter sabedoria. você tem que ter sabedoria e tem que ter equilíbrio.
Senão você fica um cara chato. Não tem que ter, porque pensa, Gá, às vezes a pessoa tá passando por uma situação, um adolescente, um jovem, mas se ela não sente por parte dos pais essa liberdade, esse conforto em Exatamente. chegar e conversar, às vezes ela vai aprender na rua da pior forma, Sim. né? Lá em casa, desculpa, lá em casa é legal. Porque a filha vai com a mãe, tá certo? Então ela conta pra mãe, depois a mãe conta pro pai, entendeu? Aí depois eu conto, mas como é que você tá sabendo disso? Ah, Tá entendendo? Porque lá não tem, a gente não esconde nada de ninguém. sim, Tem jogo aberto, Claro. entendeu? Porque, cara, não tem como. 12 anos, vai começar a descortinar as coisas, mano. É natural isso aí, Uhum, entendeu? Mas aí como que você vai aplicar isso aí? sim. Através da palavra de Deus. É verdade. Até foi acho que o Decinho, quando ele veio aqui. Olha, a gente já tá com tanto episódio que a gente fica resgatando fica dos lembrando. outros. Mas o Decinho, ele comentou, ele falou assim, que existe hoje, né, uma cobrança pra quem é filho de pastor. Né? Sim. Eu casei com uma filha de pastor e eu vejo, até hoje, tudo que fala, tudo que pensa, tudo vai falar, filha do pastor. Uhum. E o DSN comentou que, desde sempre, né, houve uma pressão muito grande Sim. sobre ele. E ele falou, eu acho que eu não estaria aqui hoje se o testemunho do meu pai não fosse verdadeiro em casa. Ou seja, a Exatamente. mesma pessoa que ele é em casa, ele é aqui na Sim, igreja, sim. ele é no trabalho, ele é em todos os lugares. Então isso me fez acreditar que sim, é possível você ter uma vida de liberdade Com certeza. dentro da igreja. Então ele falou, poxa, né, a gente sabe como é o mundo, como é as coisas, mas mesmo com tudo isso e com tantas coisas, eu preferi estar no caminho do Senhor por ver o testemunho da vida do meu pai. Com certeza. Então acho que essa questão que você fala da liberdade é aquilo, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E- Sua parte, você e a Débora como pais, vocês fizeram. Sim. E agora vocês alimentam isso com o testemunho vivo de vocês. Exatamente. E você tem que dar essa liberdade. Sim, Porque é o seguinte, eu sempre falo em casa, a gente tem que o poder da escolha existe. Uhum. Quando você entra no período da consciência, você saiu do período da inocência, você está na consciência. Então, os teus atos, tudo que você faz, você vai colher. Então, a gente fala muito isso aí. Você plantou, você vai colher isso aqui. Né? É a lei da semeadura. Então, isso está bem enfatizado e bem detalhado dentro de casa. Tem coisas que você não vai ter... Você vai ter que bater a cara uma vez. É. Tem como. Entendeu? Ela vai ter que bater a cara uma vez. Mas sabendo que ela é pautada na palavra de Deus. Uhum. Ela sabe em quem ela pode socorrer. Entendeu? Então a gente não... Porque se você começar a colocar muita... não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu falei, minhas filhas, vocês podem fazer. Só que tem um detalhe. Toda vez que você for fazer, lembra que tem alguém olhando por você. Então, isso é uma coisa que a gente deixou isso aí. Porque senão você vai ficar um cara chato. Você Claro. é chato, você não... Quantas histórias, né, de filhos de pastor a gente não escuta aí que foi uma pressão tão grande, foi uma obrigação, foi na base de tipo, você vai lá porque eu tô mandando, e não Sim. por realmente despertar esse desejo, né, nos filhos. Então acredito Exatamente. que realmente essa liberdade é... Porque não Essencial. tem outro caminho. Se você for criar uma redoma, aí que, vai ficar uma coisa forçada. E brincam que adolescente entende tudo ao contrário, né? Eu falo isso porque meus pais são pastores também, e parece que você chega naquela fase da adolescência, fase dos 14, 15 anos, você acha que você já é homem, estufa o peito, não quer saber de nada. Meu pai não sabe de nada, meu. Ele tá falando porque ele é chato. Ele aproveitou, aí chega na minha vez eu não posso fazer nada. Mas assim, sempre foi com muito discernimento, muita conversa, que ele fala, ó, eu tô te ensinando, mas é o que ele se falou, vai lá. E teve muitas vezes que tive que quebrar a cara, aí você volta com aquela cara de bobo assim pro Sim. pai, aí parece que ele já tá esperando assim, só que você já vai com aquele receio. Será que eu vou apanhar agora? Será que vai acontecer Sim. alguma coisa? É o momento que o pai te abraça e fala, filho, vamos aqui, ó, conversa. Exatamente. Nesse momento que você traz o filho pra você, né? Exatamente. A gente tem que deixar a coisa fluir. Tem coisas que você tem que deixar fluir, cara. Você tem que deixar, quebrar uma perna, você tem que deixar bater a cabeça, porque senão não fica uma coisa, senão Deus não daria, não é que Deus daria esse livre-arbítrio pra gente, não é? A gente tem que ter essa liberdade. Sim. Tem que ter. Então a gente Da mesma forma que até no seu chamado pastoral, né? Você recebeu até uma profecia que você seria aprovado sim,
passaria por momentos difíceis, mas escolheria seguir nos caminhos do Senhor. Exatamente. A mesma forma é com o adolescente, com o jovem, com a criança. É necessário para o crescimento, né? Eu falo que você falou de pai, né? Uma frase que eu ouvi é o seguinte: vocês vão ser pais, eu tenho certeza disso aí. Amém. Tenho certeza. Né? E a gente tem que entender o seguinte: quando você é pai, você só vai ter êxito como pai quando o teu filho voar sozinho. Porque a gente não cria o filho pra gente. A gente cria o filho pro mundo. Porque ele tem que voar sozinho, cara. Entendeu? Então, o seu maior êxito de um pai e de uma mãe é ver o seu filho voando sozinho, né? Então, você vê lá quando nasce os filhotinhos da águia, chega uma hora, cara, que vai ter que voar, filho. Vai ter que voar, vai ter que aprender a voar sozinho. Vai ter que conquistar as coisas sozinho. Então, assim, a gente está ensinando para eles, para que lá na frente eles consigam andar sozinhos. Esse é o maior êxito de um pai. Entendeu? A vitória de um pai é você ver que tudo que você fez por ele, as noites mal dormidas, os estresses que você teve, a gente tem toda hora estresse, toda hora tem uma situação diferente, tem uma situação, mas o maior êxito é saber que lá na frente ele vai voar sozinho, cara. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Cara, que resposta sensacional. Essa aí, pessoal que tá em casa, pra anotar, porque tá sendo muito frutífica essa conversa, né? Com certeza. Cara, a gente já falou de bastante temas importantes e a gente tá caminhando pro final, né, Gá? E aí, o que chega? Chega naquele momento... Daquelas perguntas ping-pong, bate e E volta, e pastor. eu já vi aqui que só por essa última resposta dele vai ser legal o ping-pong com o pastor Ah, Jefferson. vai. Agora o nível teológico, pega aí seu caderninho, sua caneta. Pastor, eu vou começar então. Qual sua passagem bíblica favorita? A minha passagem favorita é João 3,16. Eu acho que isso aí é o cerne na minha vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo chave na minha vida, né? Saber que Deus ele entregou o seu único filho. E aí você lança essa passagem para nós seres mortais, né? Que somos pais, que entrega a sua vida para o seu filho. Entendeu? É algo inexplicável. Entendeu? Que amor é esse, né? Que amor é esse? Tem louvor, né? Que amor é esse? Né? Então já vou puxar louvor. Sim. Qual o seu louvor favorito? Cara, meu. Olha. Esse louvor é bonito, hein? Que amor é esse? Que amor é esse Se amor. você quiser, você pode cantar aí também, pastor, fica à Cara, vontade. meu, agora sim, de bate-pano, você me pegou, hein? Cara, é difícil te responder assim, bate-pronto assim, um louvor. Tem um louvor que toca muito meu coração, que é aquele Aquieta Minha Alma, sabe? Esse louvor aí, eu respirei muito esse louvor. Eu tive depressão em 2021, 2021, na época da pandemia. E foi um período da minha vida muito difícil, né? Porque o desconhecido, ele fez parte da minha vida, né? Você passar por um período de depressão, eu sempre falo, né? Hoje, graças a Deus, hoje eu aprendi e eu entendi quando ela quer me pegar, né? São os famosos gatilhos, né? E muitas vezes eu me sentia dentro de uma terra movediça, sabe? Você tá dentro de uma situação que você se sentia que você estava sendo puxado para baixo, entendeu? E aí vem aquele versículo, né? Por que está batido a minha alma? E esse louvor, ele falava comigo na estrada. Eu com depressão, tive que trabalhar na pandemia, tive que viajar. Muitas vezes eu estava sozinho, né? Um período muito difícil na minha vida, assim. O pastor Heraldo sabe disso aí, o pastor Décio sabe disso também. Com pessoas que me ajudaram muito, principalmente o pastor Heraldo me ajudou muito, né? E aquele louvor vinha no meu coração: aquieta minha alma,
aquieta minha alma. Esse louvor é muito lindo. É uma oração, né? É. Sim. E aquilo vinha como bálsamo dentro do meu coração, né? Várias vezes. Então, esse louvor marcou minha vida, aquieta minha alma. Amém. E pastor, Amém. só antes da gente encerrar, olhando lá para a câmera do senhor, eu gostaria que o senhor falasse algo que vem no seu coração agora, o pessoal que está de casa, uma mensagem, algo que o Espírito Santo te direcionar. Sim. Bom, meus irmãos, hoje eu tô muito contente, né, com tudo isso que aconteceu aqui, né, de uma situação nova para mim. Mas o maior desejo do meu coração, sabe? O desejo que eu tenho dentro do meu coração é que vocês que estão me assistindo aqui, estão ouvindo tudo isso aqui, se apegassem a Deus, sabe? Nós estamos vivendo um período muito difícil. E a gente tem que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Ou a gente crê, ou a gente não crê. É momento da gente se apegar a Jesus como aquela mulher do fluxo de sangue, sabe? Se necessário for, pegar na hora de Cristo como uma criança que deseja e anseia de estar debaixo da graça de Deus, debaixo da proteção do Senhor. Porque o homem sem Deus, o homem sem a salvação, ele é vazio. Então, eu creio que você que está me assistindo, que você realmente deixe Jesus entrar dentro do teu coração. E ele venha fazer morada dentro de você. E você venha sentir a verdadeira paz dentro do seu interior. Tá bom? Esse é o meu recado para você. Amém, glória a Deus. Pastor, em nome de toda a equipe aqui do Ice Talks, queria agradecer por ter topado aí o Prazer foi meu. convite. Obrigado por compartilhar aí as suas histórias. Tenho certeza que, assim como foi para mim, acho que para toda a igreja conhecer um pouquinho mais da sua história, como Sim. você chegou até aqui. Então, muito obrigado. Que Deus continue abençoando Eu que a sua agradeço. vida, sua família, o ministério que Deus colocou em suas mãos. Tenho certeza que esse é um grupo que vai se multiplicar ainda mais. Amém, amém. E principalmente, né, todos os encontros, os congressos, que Deus continue capacitando a sua vida. Dani, valeu Gá, mais uma. vez. E agradecer também por você que participou aí, interagiu com a gente, né, assistiu todo esse episódio. Eu queria pedir muito que você deixasse um comentário, compartilhasse esse podcast para abençoar a vida de alguém que você sente que está precisando e fazer o convite também, reforçar que você viu lá no nosso intervalo. Se você está assistindo e não nos conhece ainda, venha nos fazer uma visita todos os domingos às 10 horas da manhã. Nós temos atividade aqui para toda a família, para jovem, para criança, para o adulto, para o casal, para os homens, para as mulheres, enfim, para todas as idades. E vai ser uma honra ter você aqui participando de alguma delas com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua semana e nos vemos no próximo episódio.